Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e os seus negócios. O nome da mensagem, irmão, é Somente confia. Quem anda com Jesus não tem falta de nada. E para isso nós vamos explicar o texto sagrado aqui, que está em Mateus 17, capítulo 24 ao 27. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre o texto. Vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho mais sobre esse texto, irmão. A gente estudar, conhecer, e nós vamos saber que somente confia. Quem anda com Jesus não tem falta de nada. Se você quiser, irmão, você pode até abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 17, versos 24 até o 27. Tá bom? Vamos lá então. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Olha só, irmãos, eles estavam entrando em Cafarnaum. Então lá em Israel, antigamente o povo cobrava tributo, era na entrada do templo, quando ele saía de um lugar para o outro, exemplo, do Mar da Galileia para Cafarnaum. Ou se você vai ver também alguns estudos na onde tinha pequenas pontes que passavam de um lugar para outro, eles cobravam tributo ali nas estradas, mas a maioria logo na entrada da cidade ou logo na entrada do templo. Então eles perguntaram para Pedro, os que recebiam tributos perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Ponto de interrogação. Disse ele: sim. Pedro disse: sim, paga. E quando entrou na casa, ou seja, Jesus estava dentro da casa, não ouviu nada. Pedro estava lá fora conversando com os homens lá, com os cobradores de impostos. E Pedro diz: paga, paga sim. Aí Pedro entra. Só que antes de Pedro, irmãos, falar com Cristo, Cristo já fala com Pedro. Por isso que a Bíblia diz que antes mesmo de nós pedirmos o que necessitamos, o que precisamos, Deus já sabe o que vamos pedir e o que nós necessitamos. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo, Jesus já antecedeu, irmãos. Antes de Pedro falar, Cristo já, fica tranquilo que eu sei o que você precisa. Por isso que eu disse, irmãos, somente confia. Quem anda com Cristo não tem falta de nada. Aí, vamos lá. Jesus o preveniu dizendo: o que tu pensas, Simão? Aí ele pergunta, olha só, irmão, ele usa tipo uma parábola. O que tu pensas, Simão? De quem cobra os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Os reis da época, os filhos, os parentes, esposa, genro e assim vai, eles não cobravam imposto dessas pessoas. Por isso que Jesus diz: de quem que os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro diz: dos estrangeiros. Jesus diz: logo os filhos estão isentos. Ou seja, os filhos dos reis, os parentes mais próximos ali, o pessoal, eles não cobravam imposto deles, somente dos estrangeiros. Por isso que Jesus disse: mas para que não ofendemos, vai ao mar. Só que antes Jesus disse, e Pedro lhe disse: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estárter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Ou seja, esse mar aqui que Jesus diz, irmão, é o mar da Galileia, que ele manda Pedrão ir lá. Agora você imagina, irmãos, tem um midrash, um estudo judaico, que diz assim: esse starter significa didracma. Didracma corresponde a 2 dracmas. Tem uma dracma que paga o imposto para uma pessoa. Um starter significa didracma. Se você tiver uma Bíblia aí, até aquela Bíblia simples que tem a harpa cristã, como essa daqui, irmãos, você vai ver no fundo dela, você vai ver lá pesos e medidas, valores, tudo isso daí para estudo. Então, um starter corresponde a uma didracma, que é 2 dracmas, que corresponde ao pagamento para 2 pessoas. Por isso que Jesus diz: vai, pega
O peixe que subir e abrindo-lhe a sua boca encontrará um starter. Toma-o e dai por mim e por ti. Ou seja, para ninguém ficar devendo nada. Agora, irmãos, a gente entra num midrash judaico que tem, em alguns estudos, que eles diziam, você imagina, irmãos, Pedro lá dentro conversando com o Senhor Jesus e dizendo, Senhor, mas eu já sou pescador desde menino, desde muito tempo, nunca peguei um peixe que viesse um starter, que viesse uma didracma. Você imagina a cabeça de Pedro como ficou, irmãos. Por quê? Pedro teria que sair da casa. Alguns midrash judaicos dizem que quando Pedro sai da casa para ir pegar o peixe, irmãos, os oficiais pegam no braço de Pedro. É como se eles dissessem, ei Pedro, nós não falamos aqui de esse o mestre paga os impostos e você disse que sim, cadê o dinheiro? Você está indo embora, você não vai pagar? Irmão, você imagina, porque a Bíblia aqui não nos mostra, mas você imagina, Pedro entra dentro da casa, Jesus se antecipa, porque é assim que ele faz com a gente, entendeu, irmãos? Às vezes a gente está necessitado de algo, mas antes mesmo que a gente pensa que não vai dar nada certo, é quando Cristo vem com a bênção, com o que estava faltando. Por isso que eu disse que no vídeo o nome do vídeo é Somente Confia. Quem anda com Cristo não tem falta de nada. É isso mesmo. Então, irmão, você imagina Pedro saindo da casa, deixa o Senhor Jesus lá e vai pescar. Você imagina, e Jesus disse ainda para ele, o primeiro peixe, viu Pedro? É como se Pedro dissesse, Senhor, e pode ser no segundo, no terceiro, Jesus, não, no primeiro peixe. O primeiro peixe que tu pegar vai ter uma didracma, um starter lá dentro, você paga para mim e para você. Agora você imagina a situação de Pedro, meus irmãos, saindo de dentro da casa, passa lá para fora, aí tem os oficiais e fala, ei Pedro, cadê o dinheiro? Você imagina, irmão, ele fala para o homem, fala, não, eu vou pegar um peixinho ali e já vem pagar o imposto. Você imagina, irmãos, que a Bíblia não relata, mas tem alguns livros judaicos, alguns midrash que relatam algumas coisas assim, que é meio complexo, né, irmãos? É estreito. Mas a gente aprende muito com esse texto sagrado aqui, irmãos, com esse apenas 3 versículos de Mateus 17, 24 a 27, que o Senhor Jesus é um Deus que supre as nossas necessidades, irmãos. Ele sabe que você tem conta de água, conta de luz, você tem aluguel para pagar, irmãos, você tem prestação disso, prestação daquilo, você precisa comprar os seus mantimentos, você precisa comprar suas roupas, tudo que você necessita, irmãos, o Senhor Jesus sabe. Então basta a gente andar com Cristo. Aqui Pedro, irmãos, eles não tinham nada, não tinha nada no bolso, e nem Pedro tinha, porque senão Pedro tinha sacado e tinha pago, e nem o Senhor Jesus, ou seja, ele estava ileso. É tipo assim, Cristo dizendo, anda comigo, mesmo que a gente não tem nada aqui, tem tudo. Ou seja, Pedro não tinha nada, mas estava andando com o Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus. Então o que eu te pergunto, você tem andado com Cristo? Você tem andado ao lado de Cristo? Você tem andado ao lado de Cristo nas orações? Você tem andado ao lado de Cristo na santificação? Você tem andado ao lado de Cristo batalhando ali para ouvir a palavra do Senhor, tanto na igreja quanto na tua casa, uma meia horinha? Você tem andado ao lado de Cristo quando você senta na mesa e para agradecer o que Deus tem te dado? Você tem andado com Cristo em todas as circunstâncias ali, batalhando, vigiando, se livrando do pecado, tomando cuidado com o que os seus olhos olham, tomando cuidado com os ouvidos? A Bíblia diz, andai com sábio e será sábio, né, irmãos? É como se dissesse também, andar com tolo será tolo, se andar com mané vai ser mané. Então, aqui Pedro, ele estava andando com Cristo, por isso que ele não teve falta de nada. Assim é com a gente também, irmãos. Às vezes pode chegar ali, ó, como diz aí no futebol, né, no 45 do segundo tempo, do terceiro tempo, sei lá, não lembro, mas chega ali na hora exata. Quando o povo for cobrar Pedro, Jesus já sabia o que estava cobrando Pedro lá atrás e disse, fica tranquilo, Pedro, vai lá no mar, pega um peixinho lá, abre a boca dele, você vai achar um starter lá, vai pagar para mim e para você, a gente não fica devendo nada. Quem anda com Cristo é assim, irmãos. Se a gente estiver buscando, orando, jejuando, estamos ali na presença de Deus, irmãos, não vai nos faltar nada. Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades. Por isso que eu disse, somente confia.
Quem anda com Jesus não tem falta de nada, assim como Pedro, como Pedrão, irmãos, não faltou nada. Estavam ali, tinham tudo, ele aumentou ali o pão, os peixes, ainda sobrou cestos e o povo estava que estava, não faltava nada. Naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje, entendeu? Porque se tivesse também, irmãos, se tivesse na casa deles necessidade de televisão, de micro-ondas, também Jesus supria tudo, porque ele sabe todas as coisas. Tá bom, meus irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, mas através da Bíblia Sagrada, né, irmãos? Como costumo dizer, não sou eu que falo ou faço nada, né, irmão? A gente procura só interpretar a Bíblia, passar os textos por vídeo, poder explicar da melhor forma possível para que os irmãos possam entender. Mas é dessa forma que eu falei, se você andar com Cristo, nas orações, na igreja, na santidade, reverência, no temor do Senhor, no temor da palavra, irmãos, a bênção chega na hora exata. Na hora que o oficial falar para você, ei, você não paga seus impostos, Jesus diz, paga e paga tudo muito bem, tudo muito certinho. Tá bom, irmãos? Porque nós não fazemos nada pelo nosso braço. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na própria força do teu braço ou na sua própria carne. Tá bom? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.